noite, gente. Me chamo Nayana, sou da turma de pedagogia no sexto semestre e estou aqui para fazer a apresentação do meu estágio obrigatório 2 do ensino fundamental, onde a área de concentração são metodologias de ensino e o meu tema são atividades lúdicas nas séries iniciais do ensino fundamental. A justificativa do meu trabalho com a área de concentração para a construção desse estágio se elencou metodologias de ensino por considerar que analisar a forma como o docente atua em sala de aula é instrumento para ser avaliado e reavaliado em constância para a construção de um profissional de educação empenhado em oferecer uma educação de qualidade. Cabe reforçar nesse momento que a entrada do ensino fundamental representa uma ruptura com a educação infantil e o educador, bem como a escola, deverá estar atento ao modo que essa ruptura ocorra de maneira articulada, significativa e prazerosa para a criança. Os meus objetivos do meu paper de estágio são apontar a conceituação do ensino fundamental segundo as leis vigentes, considerar a relevância do lúdico no processo de ensino-aprendizagem, propor aulas lúdicas a serem utilizadas em sala de aula. A minha fundamentação teórica para a construção da pesquisa perpassa inicialmente pela busca do entendimento do lúdico, em que sua origem tem a palavra ludus, que significa jogo, segundo Maliverne, 2011. Nessa pesquisa, buscamos ampliar essa conceituação a partir de atividades práticas em que o lúdico seja objeto de estudo e pesquisa e possa ser analisado em sua totalidade. Aí temos aqui uma citação, de acordo com Runca, o movimento lúdico simultaneamente torna-se fonte prazerosa de conhecimento, pois nele a criança constrói classificações, elabora sequências lógicas, desenvolve o psicomotor e a atividade e amplia conceitos das várias áreas da ciência. A metodologia que foi usada, foi a partir da abordagem qualitativa e bibliográfica, alinhada à pesquisa de campo que eu realizei na escola Doutora Ruth Passarinho, que é localizada na Vila de Araticumiri, em Marapanim. Ela atende os 3 turnos, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Durante a minha observação, o estágio que foi na turma do primeiro ano com o professor Wagner, esse professor que tem uma formação bem vasta, licenciatura em pedagogia e letras, pós-graduado em Libras e neuropsicopedagogia. A turma que eu atuei, ela tem 19 alunos na faixa etária de 6 anos. E os planos de aula são feitos de acordo com a proposta do PPP, que foi, como eu observei, foi muito bem elaborado, E assim, o primeiro dia eu fui apresentada aos documentos da escola, que foi o PPP, os planos de aula em cima do PPP, E eu pude observar que tudo muito bem executado, muito bem alinhado, a coordenação com o professor e bem estruturado mesmo para a formação dos alunos. Esse aqui é um modelo de plano de aula, que eu usei para reger a turma. Então, assim, a minha vivência de estágio com as crianças foi bem legal, porque eu pude ter um estreitamento com as crianças, que foi o mesmo que eu fiz o estágio da educação infantil, e eu pude fazer a minha regência do estágio, na mesma turma, com o mesmo professor. Então foi um acompanhamento que eu vi muito bom. E assim, o tema se deu por considerar que as atividades a partir de jogos e brincadeiras são fundamentais ao desenvolvimento significativo do processo de aprendizagem do educando. Além do jogo, precisamos, compreender a abrangência que o lúdico representa na educação das crianças
e que representa para o professor também, né? Para que ele consiga fazer, reger uma aula que possa ser prazerosa para os alunos, para que o seu processo seja mais agradável, seja melhor. Tem uma citação aqui de Teixeira que fala que brincar é fonte de lazer, mas também é fonte de conhecimento. E de fato, né, a adequação das atividades lúdicas no planejamento e no cotidiano da sala de aula, ela ocasiona inúmeros benefícios ao desenvolvimento educacional dos alunos, que a partir das atividades lúdicas e recreativas são estimulados ao desenvolvimento de ações individuais e coletivas, né? Tem um estímulo para a criação, para a criatividade, o pensamento crítico, reflexivo, são fortalecidos a partir de jogos e brincadeiras. Então foi de grande valia esse meu estágio, a minha pesquisa, a minha vivência em sala de aula, né, com esse professor que me inspirou bastante e fez com que eu tivesse um olhar mais detalhado, um olhar mais crítico em relação ao lúdico, né? De quão importante é para que a criança tenha um momento mais prazeroso, para que ela sinta vontade de aprender, sinta vontade de estar em sala de aula. Então, foi uma experiência maravilhosa e espero ter acrescentado aqui com vocês, né? E esse foi a minha vivência de estágio. E boa noite, até a próxima. Tive aqui, né, gente, como referência, né, Araújo, Menezes, Brasil, Nacional, a base comum curricular, né, que a gente tem que sempre estar alinhado com a BNCC, Paulo Freire, né, Ronca. Então essa foi a minha fundamentação teórica, né, minhas referências para desenvolver o meu paper de estágio. E foi isso, gente. Boa noite. Até mais.